Oi, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Estamos de volta aqui. Estejam preparados, hoje o negócio é mais filosófico, certo? Por que a gente está um pouco mais filosófico hoje? Porque a gente vai compreender, estamos falando sobre intervenção urbana, e nós vamos entender, tentar compreender como os artistas eles tiveram esse pensamento de intervir, certo, na cidade, e como os artistas tiveram o pensamento de transformar algo que não era considerado arte em arte. Por quê? Vamos fazer lá a memória. Se eu pego uma obra do Edward Srour, certo, que é aqueles caiaques com manequins dentro, podemos dizer que aquilo não seria uma obra de arte, tá? Mas qual o contexto que transforma aquilo em arte? Tá bom? Então a gente vai pensar um pouquinho nisso. Primeiro vamos contextualizar. O ser humano está sempre mudando a sua maneira de entender o mundo e a sociedade em que vive, reinventando sua cultura e transformando a produção artística. Pronto, a gente precisa entender isso. Não podemos ter o mesmo tipo de pensamento ao longo da história, caso contrário, a arte não existiria nesse momento sendo o que é. As pessoas mudam, a história muda, os contextos mudam e a gente se adapta, tá? Cada época, tá, privilegia um aspecto diferente, tá? Os artistas eles vão privilegiar aspectos diferentes em seus trabalhos. Então, hoje em dia podemos dizer que a intervenção artística são aspectos diferentes que eles estão querendo evidenciar nas suas obras, já que estão tão eficientes e acontecem com tanta frequência, tá? Vamos contextualizar. Meados do século XX, os artistas deixaram de lado a forma, certo? Então, eu não vou representar as formas, eu vou representar as ideias. E essas ideias foram chamadas de arte conceitual, tá? Então, a gente vai representar o conceito e não a forma necessariamente. Uma obra que ficou muito famosa foi chamada assim, Isso Não É um Cachimbo, tá? Do Magritte. O que ele fez? Ele pintou o cachimbo e ele escreveu em francês, C'est non a pipe, a pipe. Então, ele está querendo dizer que aquilo ali é o conceito, é a ideia do objeto, mas não é o objeto em si, é apenas uma representação, tá? Então, a partir de que momento surge isso? Lá no início do século XX, tá? Em 1916, surge o movimento dadaísta. Ele surge na Suíça, ganha forma, choca o público, porque eles trazem objetos da vida cotidiana modificados ou retirados do seu contexto original, tá? E vai discutir os limites da arte a partir daí. Então, a partir desse momento, os artistas eles vão começar a se questionar e a pensar se tudo pode ser arte ou não, tá? Então, na década de 60, o movimento dadaísta já tinha acabado, mas os artistas eles retomam essas propostas sobre o que é arte, para que eu faço arte, o conceito da arte, e eles passam a utilizar textos, performances, fotografias e filmes, tá? Como uma forma expressiva. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a Letícia Parente. Ela fez microfilmes. Quando a gente diz microfilmes, são mini curta-metragens, duravam menos de 1 minuto, tá? Além disso, ela produziu obras utilizando impressões e placas de offset, onde ela fazia fotomontagens. E assim, ela questiona essa coisa do limite da arte. Ela não está fazendo uma pintura, ela não está fazendo um desenho, não necessariamente uma colagem. Ela faz uma montagem de coisas, tá? E as anotações, encenações, músicas, animais, outros elementos da natureza são muito utilizados. Então, a gente tem performances onde as pessoas, por exemplo, a gente vai ter um artista que a gente vai falar, que é o Joseph Beuys, que ele ficou trancado numa galeria com uma raposa. E aí ele ficou 1 semana ou mais nessa galeria. Não me lembro se chegou a ser 1 semana. Foram alguns dias. E ele criou uma relação com a raposa. Toda a história dele de vida tem a ver com as performances dele. Mas ele traz a questão do conceito, não necessariamente do tipo de manifestação que eu vou fazer. Tá? Então, isso vai acontecer muito. Por quê? Porque os artistas eles vão passar a se dedicar apenas à estética, à parte visual, à parte auditiva, à parte sensorial. E vão passar também a se questionar, a criar questionamentos políticos, sociais, ambientais,
tá? A arte, ela deixa de ser apenas apreciação e ela passa a ser contestação. Então, eu deixo de ter um artista que tem um pensamento lá em representar a forma humana perfeita e eu passo a colocar na minha obra de arte aquilo que eu sinto, que eu penso, tá? E isso diz respeito ao desenvolvimento social e cultural. Então, eu não posso dizer que isso aconteceu porque as pessoas elas passaram a ser mais chatas, mais questionadoras. Não, porque a arte, a partir daquele momento, passa a ser atrelado às questões do cotidiano. Se tudo pode ser arte, a política, a questão ambiental, a questão humanitária, ela passa a ser arte também, tá? Então, ou então eu posso simplesmente criar obras bem-humoradas, tá? Essas obras bem-humoradas, elas podem ter ou não cunho político também, tá? E isso vai fazer com que os artistas pensem, façam com que o espectador busque uma vida mais justa, uma vida mais tranquila, com que ele tenha outras opções a não ser a apreciação estética, tá? Aqui no nosso livro, eu nem vou mostrar a imagem porque ela tá bem borrada do meu livro, mas assim, traz uma imagem na página 91 chamada Presente, que é uma obra do Man Ray. Ele foi um artista dadaísta e ele pegava esses objetos do dia a dia e transformava. Então, presente, nós temos dois contextos. Presente, aquilo que se ganha, certo? E presente de estar naquele local ou de ser atual. Então, como nós temos uma conotação da palavra, a gente pode identificar e pensar nessa obra de diversas formas. Então, ele pega um ferro e ele solda pregos no fundo desse ferro. E aí, é um presente aquilo que se ganha, um presente do que é atual. Qual é a proposta? Por que ele está trazendo isso para a obra de arte, tá? Eu deixo aí o questionamento para que vocês pensem um pouco sobre isso, tá? E aí, eu levo aqui o pensamento, tá? Sobre a arte pode melhorar a vida, ela pode mudar a nossa vida. Lembra que a gente falou daquele artista que foi preso, só que ele estava questionando os meios de transporte, sobre o artista que questionou a força das mulheres na periferia, o artista que questionou o meio ambiente, o grupo de artistas lá do Jamac que criou visibilidade para um local que era tão esquecido pelo poder público, né? Então, no final do século XX, os artistas eles começam, né, a questionar o que é a arte e para que ela serve. Então, a arte ela não tem um conceito fixo, né? Hoje em dia nós sabemos que a arte não tem um conceito físico, a gente tem um conceito. O dicionário Oxford de Arte, que é um dos principais dicionários que questionam sobre a arte, ele traz mais de 2 páginas só falando dos conceitos existentes, dos teóricos mais antigos e mais atuais. Então a gente vai ter, ao longo da história da arte, vários conceitos sobre o que é arte. E para que ela serve? A arte ela é utilitária, ela é intuitiva, ela é questionadora, ela é política. O que é a arte, né? Para que ela vai servir? Então os artistas eles vão começar a se questionar isso e incitar a população a buscar, certo? Por meio da arte, uma vida mais digna. Então eu vou trazer 2 exemplos aqui. O Joseph Beuys, tá? Ele tem essa obra chamada Revolução Somos Nós. É uma fotografia, tá? Essa fotografia parece que ele está em movimento, parece que ele está andando, mas na verdade foi uma pose. Então vamos nos questionar, será que ele está em movimento ou não? Por que ele está fingindo o movimento, né? A partir de qual momento a gente vai se questionar por que a gente finge o movimento, por que a gente agrada as outras pessoas, né? Então ele traz uma série de questionamentos nesse autorretrato que ele fez. Ele é um artista alemão. Um detalhe sobre Joseph Beuys, ele ficou sumido um período, ele foi para a guerra, o avião que ele estava caiu, ninguém sabe se essa história é verdade ou não, ainda há uma grande névoa sobre isso, mas ele ficou um período longe, diz ele que foi cuidado por pessoas da região onde o avião dele caiu, e ele tinha várias cicatrizes de queimadura do pós-guerra, e ele voltou, e toda a obra dele, ele já era artista antes, e toda a obra dele, a partir desse momento que ele voltou, é baseada no sentido da vida, em por que nós não buscamos o melhor da vida, porque ele era contra a guerra, ele foi para a guerra por uma
uma questão de obrigatoriedade, mas ele nunca foi a favor da guerra. Então, isso sobre questionar a vida, né, sobre misturar a vida dele com a obra de arte, isso é conceito. E ele vai fazer com que a gente reflita, tá? E o outro cara que tem aqui é o Paulo Bruschi. E ele fez uma obra chamada Que Arte para que Serve, que na verdade era uma performance. Ele pendurou uma placa com esses dizeres. Ele sentou numa praça em Recife e as pessoas encontraram ele pernambucano. E ele sentava com isso. E algumas pessoas chegavam para falar com ele, para dizer: eu acho que a arte é isso, serve para isso. Ele foi fotografado por diversas pessoas, virou notícia de jornal, enfim. E ele levantou esse questionamento: o que é a arte? Né? Então as pessoas elas passaram a se questionar sobre isso. E para que serve a arte? Então, a partir daquele momento, era um encontro, porque vocês sabem, a performance e a intervenção urbana, ela serve para a gente tomar um susto. O que é isso? O que está acontecendo aqui? A partir desse momento, que tipo de reflexão eu vou ter? Certo? Então, vou lançar essas reflexões para vocês, essas ideias que vocês precisam entender, e a gente continua tirando a dúvida na próxima aula, tá bom? Não esqueçam de fazer a atividade da plataforma, tem uma teórica e uma prática, tá? Tchau, tchau.